Depois de 2 anos, o Palmeiras foi eliminado da Libertadores. E quem tirou a vaga do time da Abel Ferreira foi um que veio crescendo muito nos últimos anos e agora tá em sua segunda final de Liberta. O Atlético Paranaense. O Atlético já tinha conseguido chegar na final da Libertadores de 2005 e agora alcança a decisão pela segunda vez. O caminho até a final foi muito maluco. Teve troca de técnico, tomaram goleadas, gols anulados e lá vai. Então nesse vídeo a gente vai ver a trajetória completa do Furacão até a final do maior campeonato de clubes das Américas. Bora! E pra começar a falar do Atlético Paranaense, a gente tem que mencionar o nome: Mário Celso Petraglia. Esse Petraglia é o atual presidente do Atlético e foi com ele que o clube começou a crescer demais. Ele assumiu o Furacão no meio dos anos 90 e fez uma gestão muito boa, ajudando o Furacão a ganhar o título brasileiro de 2001 e chegar na final da Libertadores de 2005. Pois é, mas aí com o passar do tempo o Atlético foi perdendo força e no ano de 2011, já com outro presidente, eles foram rebaixados para a segunda divisão, mas conseguiram se recuperar e nos anos 2010 foram ficando cada vez mais fortes. No ano de 2018 conquistaram a Sul-Americana, em 2019 a Copa do Brasil e em 2021, já com Petraglia como presidente novo, eles ganharam a Sul-Americana pela segunda vez, além de chegarem na final da Copa do Brasil. Pois é, então o Atlético já tinha subido de patamar e iam começar a temporada de 2022 como atuais campeões da Sula. Aí quem começou como técnico do Furacão nesse ano foi o cara que tinha conquistado a Sul-Americana, o Alberto Valentim. Ele ia comandar o Furacão em 2022. Aí logo no começo, no Campeonato Paranaense, viram que a coisa não tava aquilo tudo não. Eles nem chegaram na final do estadual. Mas tudo bem, ainda tinha muita coisa pra disputar e no dia 25 de março aconteceu o sorteio da fase de grupos da Libertadores. Aí o time do goleiro Bento, lateral Abner, zagueiro Pedro Henrique, meia David Terans e contratações como Agustin Canóbio, Tomás Coelho, Vitor Bueno e companhia, caiu num grupo com Libertad, vencedor do primeiro turno do Campeonato Paraguaio de 2021, The Strongest, que foi terceiro lugar no Campeonato Boliviano, e o Caracas, vice-campeão venezuelano. Mano, o grupo do Atlético não era muito forte não. Os maiores desafios mesmo eram a altitude da Bolívia e a distância da Venezuela. Em nível de futebol mesmo, o Furacão era bem superior, mas quando foram pro primeiro jogo, o negócio não foi bem assim, porque foram lá pra Venezuela encarar o Caracas e não fizeram uma grande partida, até criaram chances, mas não conseguiram passar pelo goleiro venezuelano e a partida terminou em 0-0. O Atlético vacilou no primeiro jogo e perdeu pontos que não deveria ter perdido, mas pelo menos não foi derrotado. Só que aí, alguns dias depois, todo mundo viu que o Atlético tava com problemas de fato, porque na primeira rodada do Brasileirão encararam São Paulo e levaram uma sapatada por 4-0. Levaram 4 do São Paulo, mano. Então a diretoria decidiu demitir o Valentim. Mesmo estando no início das competições, o cara deixava o clube e agora iam precisar de um novo treinador. Mas não demorou muito e o Atlético já encontrou um substituto, Fábio Carille. O Fábio Carille chegava no Furacão e sua primeira partida já era de pressão. Iam encarar o The Strongest na Arena da Baixada e o Atlético precisava ganhar. Se vacilasse de novo, ia complicar muito a situação. Então foram com tudo e simplesmente dominaram os bolivianos com quase 70% de posse. Mas a bola parecia que não queria entrar. Até que no segundo tempo o Atlético ganha um pênalti e Terans bate forte para abrir o placar. 1-0 e o Furacão conseguiu os 3 pontos. Então com essa vitória eles ficaram mais tranquilos. Mas na partida seguinte a crise veio. Na terceira rodada foram encarar o Libertad no Paraguai e não conseguiram fazer praticamente nada. Até que aos 12 do segundo tempo a bola é cruzada para a área do Atlético e o meia do Libertad faz o gol. Aí depois disso, mesmo que o Furacão tivesse muito mais posse de bola, eles não conseguiam levar muito perigo e quando teve a oportunidade num pênalti, o goleiro defendeu e os paraguaios ganhavam o jogo. Mas se tu acha essa uma derrota ruim, no jogo seguinte eles foram encarar o The Strongest na Bolívia e foram simplesmente humilhados. Lá no estádio Hernando Siles, aos 32 do primeiro tempo, o The Strongest consegue abrir o placar de cabeça e na segunda etapa o Furacão sofreu muito. Aos 5 minutos do segundo tempo, levaram mais um de cabeça, depois outro, mais um nos acréscimos e antes de acabar tomaram mais um contra ainda. O The Strongest derrotava o Atlético por incríveis 5-0 e jogava o Furacão pra a última colocação do grupo. Mano, que humilhação. Então em menos de um mês de trabalho, a diretoria decidiu demitir o Carille. Sim, o cara ficou no cargo só algumas semanas e já foi mandado embora. Que nada a ver. Aí o Atlético agiu rápido e logo já apresentava o seu novo técnico, o Felipão. O Felipão, que é bicampeão da Liberta, e assumiu o time e já chegava com pressão. Eles eram obrigados a ganhar os 2 últimos jogos, senão já era. E a próxima partida era contra o Libertad. Então foi muito difícil. No primeiro tempo, nenhum dos times deu sequer um chute a gol. Mas no segundo tempo foi diferente. O Atlético conseguiu dar mais finalizações e marcou 2 vezes. 2-0 e o Atlético entrava de novo na zona de classificação. Agora era só ganhar o último jogo que tava nas oitavas. Então na Arena da Baixada contra o Caracas, simplesmente destruíram e meteram 5-1.
1. Deram mais de 20 finalizações, marcaram 5 e se classificaram. Caraca, hein? Só que não terminaram em primeiro no grupo, mas em segundo atrás do Libertad. E terminar em segundo é ruim, porque nas oitavas você cai contra o líder de outro grupo, então podia complicar muito. Aí no final de maio aconteceu o sorteio para definir os confrontos das oitavas. O Atlético caiu contra o líder do seu próprio grupo, o Libertad. Sim, eles iam se enfrentar de novo, dessa vez no mata-mata. Mas se tu acha que seria mais fácil encarar o Libertad por já se conhecerem, tá muito enganado. Foi um confronto muito difícil. A ida ia ser em Curitiba e a volta lá no Paraguai. Então no dia 28 de junho foram pro primeiro jogo e o Atlético já vinha com uma novidade. O atacante Vitor Roque, de só 17 anos, estava fazendo sua estreia no Furacão. Ele tinha sido a contratação mais cara da história do Atlético e agora fazia sua estreia. É uma promessa, tá ligado? Aí quando começou o jogo na Arena da Baixada, adivinha o que acontece? Logo aos 5 minutos e meio, Terans passa a bola pra Vitor Roque, que bate caindo e joga pra dentro do gol. O Vitor Roque marca nos seus primeiros minutos na Liberta. Ele tem estrela. Mas se acharam que ia ser uma vitória fácil, aos 19 minutos, Libertad cruza pra área e empata. O cara ficou sozinho pra mandar pro fundo da rede. Mas logo veio a resposta. Aos 31 minutos, no cruzamento de Coelho, Hernandes manda pra dentro e faz o 2-1. Aí depois o Atlético até quase ampliou, mas ficou assim mesmo. E no segundo tempo, o Libertad até meteu uma bola no travessão, mas ninguém mais fez gol e ainda acabava em 2-1. O Atlético ia pro Paraguai com uma vantagem mínima e não tinha nada definido. Se tomassem um golzinho, já podia ir pros pênaltis. Então os dois times foram pro Paraguai e o Libertad voltou com tudo, decidido a marcar. Não demorou nem um minuto pra darem a primeira finalização. O Atlético ia ter que se segurar, senão ia complicar. Até que nos acréscimos da primeira etapa, o jogador do Libertad consegue fazer uma jogadaça e manda pro fundo do gol. Agora tava empatado. A disputa de pênaltis era cada vez mais realidade. Até que aos 45 do segundo tempo, numa bola parada, ela é cruzada pra área, tem um cabeceio, o goleiro defende, mas dá o rebote pra Rômulo mandar pra dentro. 3-2 no agregado. O Atlético se classificava pras quartas com um sufoco. Mano, essa só era a segunda vez na história que o Atlético se classificava pras quartas da Liberta. A última vez que tinham chegado ali foi em 2005, no ano do vice. Pois é, mas agora eles queriam mais. E valendo vaga pra semifinal, o Furacão ia ter que passar por uma pedreira. O Estudiantes. O Estudiantes de La Plata é um clube gigante que já conquistou a Liberta 4 vezes. E essa era a 8ª vez que os caras chegavam até ali na competição. Mas o Atlético não tava com medo, porque além de já estar com o time encaixado, ainda teve a volta do capitão Thiago Heleno e reforços que iam defender o time a partir das quartas, como o Alex Santana, que veio do Ludogorets, e um cara pentacampeão da Premier League, o Fernandinho. O Fernandinho saiu do Manchester City, onde era capitão, e voltou pro Atlético, que tinha revelado ele. Era um baita reforço. Então no dia 4 de agosto, os dois times foram pra Arena da Baixada, e quando começou, quem teve as melhores oportunidades foi o Estudiantes. Olha esse cabeceio no escanteio. Por muito pouco não abriram o placar, mas logo depois veio a esperança. O árbitro vê uma mão na área e marca pênalti pro Atlético. Só que depois de olhar o VAR, ele cancela. Um balde de água fria. Aí o Furacão foi tentando pressionar cada vez mais. No primeiro tempo, a posse de bola era de quase 70% pro Atlético. Só que não conseguiram criar grandes chances e ela foi pro intervalo 0-0. Aí no segundo tempo foi praticamente a mesma coisa. Muita posse e até tiveram muita finalização, mas nenhuma acerta no gol. Até que aos 35 do segundo tempo, quando parecia que ela ia terminar empatada, Kelvin cruza e Thiago Heleno sobe pra marcar de cabeça. O Atlético abriu o placar. Só que aí, o VAR chamou o juiz e viram que lá no início da jogada, o lateral do Furacão tava impedido quando recebeu a bola antes de cruzar. Então o gol foi anulado. Mano, o Furacão teve um pênalti e um gol anulado pelo VAR. Que coisa. Mas fazer o quê? Regra é regra. Então o jogo acabou em 0-0 e agora iam pra volta na Argentina sem nada definido. A volta no estádio José Luiz Rich, na Argentina, ia ser como um mata-mata de jogo único. Quem ganhasse ali por qualquer placar ia pras semis. Então jogando em casa, o Estudiantes ia fazer de tudo pra não deixar o Furacão impor seu jogo e no primeiro tempo meteu um mais perigo. O goleiro Bento teve que trabalhar, mas ela não entrou e ia pro segundo tempo em 0-0 de novo. Aí na segunda etapa, o negócio foi doido. Os dois times tiveram oportunidades e foram assustando. Até que aos 18 do segundo tempo, no escanteio, a bola é cruzada na área do Atlético, o cara cabeceia, ela pega na trave e volta pra Lolo abrir o placar. O Atlético sofreu o gol e a classificação ia indo embora. Mas aí veio o alívio. O VAR analisou e anulou. Ela continuava 0-0. O VAR trabalha bastante aí, né? E se o Atlético teve sorte em ter o gol anulado, aos 45 do segundo tempo, Mendes recebe nas costas da defesa, fica de cara pro gol e bate pra fora. Mais uma vez que o Estudiantes ficava a um passo da classificação. Se fizesse, era bye-bye Atlético. Então todo mundo achou que ela ia pros pênaltis. Ninguém conseguia marcar. Até que no último minuto dos acréscimos, Terans dribla, passa pela marcação, passa pra Vitinha que leva, corta e cruza
perfeito na cabeça de Vitor Roque, que faz o gol. Depois de 2 partidas inteiras, Vitor Roque, de só 17 anos, marca no último lance e coloca o Atlético na semifinal da Libertadores. Mano, que bagulho incrível. No último momento, o Furacão saía da Argentina com a vaga, o Filipão alcançava sua 6ª semifinal de Liberta na carreira, sim, e agora só tinham mais um adversário até chegar na decisão do maior torneio de clubes da América do Sul. Histórico. Mas nas semis, o adversário era simplesmente o atual bicampeão da Libertadores, o Palmeiras. Mano, o Palmeiras foi campeão da Liberta na temporada 2020, em 2021 e agora tava nas semis de novo. Parecia que ninguém conseguia segurar eles. E o time ali era praticamente o mesmo que ganhou a Libertadores no ano anterior, além de vir reforços como José Lopes, Tabata e etc. Eles iam tão fortes que o Palmeiras estava numa sequência de 18 jogos sem perder na Libertadores. Pois é, mas o Atlético não ficou com medo e foi pro primeiro jogo com tudo. Jogaram de igual para igual, não deixaram o Palmeiras se impor e foram dando perigo pro Everton. Até que aos 22 minutos o Atlético ataca, a defesa falha e a bola cai nos pés de Alex Santana, que domina e manda pro gol. 1 a 0 pro Atlético e agora estavam na frente. Mas se no primeiro tempo o Furacão deu mais perigo, na segunda etapa o Palmeiras simplesmente dominou. Com mais de 70% de posse de bola, foram indo com tudo e o Atlético só se defendia. E o pior, um dos jogadores foi expulso e o Palmeiras tinha mais vantagem ainda. Além do Felipão também ter sido expulso. Tava difícil. Mas como guerreiros, eles conseguiram segurar o placar e saíram da partida de ida com uma vantagem pequena, mas muito importante, de 1 a 0. Agora iam para Allianz Parque e simplesmente não podiam tomar gol. Tinham que dar um jeito de continuar segurando. Então no dia 6 de setembro, foram para a partida que ia decidir o finalista da Libertadores. E se o Atlético não podia tomar gol, aos 2 minutos e meio de jogo, a defesa falha, Scarpa sozinho manda no canto para empatar o agregado. Mano, em menos de 3 minutos, o Palmeiras já tirou a vantagem do Atlético. Aí o Palmeiras só continuou atacando e o goleiro Bento teve que trabalhar muito, mas ela continuou assim e foi pro intervalo em 1 a 0. Ah, mas antes de acabar a primeira etapa, o Murilo do Palmeiras fez uma falta muito feia e foi expulso. O Palmeiras ia com 1 a menos pro segundo tempo, mas mesmo com 1 a menos, 10 minutos depois de recomeçar a partida, Marcos Rocha joga pra área e Gustavo Gomes de cabeça manda pro gol. O Palmeiras virava no placar agregado. Pra maioria, a eliminação do Atlético tava decretada. Os caras agora estavam perdendo, mas o Furacão ainda tava com 1 a mais, então ainda podia marcar. Aí foram pra cima e numa jogada de toque de bola dentro da área, o Atlético empata com o Pablo. 2 minutos depois do Pablo sair do banco, ele consegue empatar o agregado em 2 a 2. Um alívio pros atleticanos. Aí depois disso o jogo ficou mais parado. Todo mundo tava tipo, não, agora ela vai pros pênaltis, não é possível. Mas aí, aos 39,5 do segundo tempo, o Terans recebe a bola sozinho na frente da área, tem espaço e bate com tudo no canto pra virar. A bola desviou no meio do caminho e foi indefensável pro Everton. O Atlético fazia 2 gols no Allianz Parque e não deixou o Palmeiras responder. Então a partida acabava em 3 a 2 no agregado e o Furacão eliminava o Palmeiras de Abel pra chegar em sua segunda final de Libertadores na história. Um time que ninguém apostava muito, derrubou gigantes e agora tá só um passo de conquistar o maior título do continente. Mas pra isso, eles têm que passar por outro gigante, o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? Então compartilha com seus amigos, comente também mais 10 vídeos que eu posso trazer e dá uma olhada nos outros que eu postei. Sei que tu vai gostar muito. Então, beleza? Valeu e tchau!